Sim, eu destacava a prova que a Isabel Ramos vem efetuando. Ela lidera a taça feminina. A Porto Madeirense tem fruto do melhor conhecimento do traçado colmatado a menor competitividade da sua viatura em relação à sua adversária neste Rally Vigo Madeira, a Diva Teixeira, que tipo uma evolução 8. Quanto ao Pedro Menos Gomes, segue na frente na taça diesel, depois de alguns problemas de turbo na segunda secção do Rally, o Pedro recuperou e lidera neste momento a taça diesel com 28,8 segundos de vantagem sobre o açoriano Gustavo Louro. Era esperado que o Pedro andasse bem na Madeira também, uma vez que joga em casa e tem conseguido levar a água ao seu moinho. Já vemos Rui Fernandes, 20º classificado neste Rally de Madeira. Sim, o Rui Fernandes teve uma primeira parte desta etapa inaugural bastante complicada, sentiu vários problemas no carro. Depois começou nitidamente a andar melhor. De qualquer forma, acaba no modesto 20º da geral e, salvo erro, sexto do grupo de produção. Aqui há a referir que os pilotos, tanto continentais como madeirenses, em termos de grupos, descartam 2 pontuações. Portanto, cada etapa constitui um rally praticamente em termos de grupos. Ricardo Oliveira? Sim, o Ricardo Oliveira surgiu neste rally também com algumas cautelas. Ele, na última prova no Campeonato de Rallys da Madeira, captou o carro, ficou algo danificado e ele provavelmente, e como é muito natural, surgiu com algumas cautelas nesse rally. De qualquer forma, vem realizando também uma prova em crescendo e acabou, tanto ele como o Rui Fernandes, por beneficiar da distância do Jabarros, que também vinha a andar bastante forte, inclusive nas 3 primeiras especiais era o melhor madeirense do grupo de produção. Abel Spínola? Abel Spínola também sentia alguns problemas. Está algo desiludido com o resultado na final da classificação, assim aqui, segundo ele nos disse. Ele tem andado um pedacinho mais solto em relação às provas do regional. Deu um toque na especial da Avenida do Mar, que lhe desalinhou a traseira, e voltou a dar um toque, salvo erro, na primeira passagem pelas 4 estradas, que também lhe causou alguns problemas no comportamento do carro. E furou, e também furou, sim, exatamente. Furou e surgiu com o pneu freio na classificação seguinte, a distância era muito curta, e esses pequenos pormenores fazem diferença. O João Magalhães também tem pensado mais no campeonato do que na produção. A produção que ele ocupa neste momento no campeonato de Rallys da Madeira, ele liga com 4 vitórias no segundo lugar, assim o obriga, ele que pode, com as pontuações, com ambas as pontuações neste Rally de Madeira, garantir já o título de campeão, renovar o título de campeão que ostenta desde a edição do ano passado. O João Magalhães chegou a ter uma saída de estrada na especial da Serra d'Água, mas não fez grandes estragos na viatura, apenas, aliás, vemos ali na frente. Exatamente. Danificou a chapa de proteção e pouco mais, ainda bem para o piloto e para a equipa. Aqui já o polaco Michael Solovov, na edição do ano passado, ele paulatinamente foi subindo, beneficiando dos abandonos na classificação geral, foi 10º, salvo erro, no ponto da Procar. Com o conhecimento que adquiriu ano passado, tem mantido um andamento mais forte. De qualquer forma, esta viatura merecia mais e o piloto é bem possível que venha na etapa da manhã andar um pedacinho melhor e mais forte. Algum público na estrada, aliás, muito público na estrada, assim que é. Sim, o Rally Vigo Madeira atrai sempre muito público. Atrai sempre muita gente. E como já referiste, Roberto, algumas vezes não se comportam da melhor forma. É preciso ver que cada elemento do público é também um elemento da organização e não pode prejudicar o Rally. Ainda mais uma passagem. Sempre a especial das 4 estradas. E agora aqui já Pedro Fontes. O José Pedro Fontes, que entrou forte neste início de rally, aqui numa travagem bastante forte também no S de São Lagoa, no Planalto de São Lagoa. Ele que na 4ª passagem para esta mesma especial apanhou na descida de São Lagoa o Miroslav Jandic, que tinha ficado parado a alterar a bomba de gasolina, motivo que até acabou por ser a desistência desse piloto checo. Depois o José Pedro Fontes
como vimos na peça, ainda teve alguns problemas de travões e antes das últimas duas especiais veio, devido a um problema mecânico, a penalizar 2 minutos e tal, caindo muito na classificação geral, passou de 9º para 15º, sabe? Ele que é um especialista em asfalto. Ricardo Teodoso. Teodoso. Homem dos frangos. O homem dos frangos. O Ricardo Teodoso surgiu aqui com uma nova copiloto, a esposa do Paulo Primares, e vem de um acidente no Salto Rally Açores. De qualquer forma, está andando bem, ao seu nível. Acabou na parte final desta primeira etapa por ser ultrapassado pelo Rui Pinto, mas de qualquer forma, o Ricardo Teodoso tem andado dentro das expectativas. Recordemos que ele, na edição do ano passado, foi o vencedor do grupo de produção. Ele que é sempre muito espetacular e que arranca sempre grandes aplausos dos madeirenses. Já é conhecido por isso. Sem dúvida que merece repetição, sem dúvida. Exatamente. Esta passagem de Ricardo Teodoso com Inês Pires. E ainda o Ricardo Teodoso, no Mitsubishi, que na época passada foi pertença de Abel Spínola e que rumou ao Algarve. Leva em inscrição o rei dos frangos na frente do capô, mas ele é também o rei do espetáculo. Aqui já Rui Pinto, que finalmente está fazendo jus já à viatura que adquiriu, tem feito uma prova em crescendo. E envolveu-se nesta ponta final da primeira etapa numa interessante disputa com Fernando Pérez pela segunda posição. O Rui Pinto está a apenas 2 segundos do atual líder do Nacional de Rallies, Fernando Pérez. Irá certamente, sem pressões algumas em termos de campeonato de Rallies da Madeira, irá certamente andar ao ataque amanhã por forma a tentar superar o piloto do Porto. Aqui já o Fernando Pérez, que sentia alguns problemas de caixa de velocidades no início. De qualquer forma, foi sistematicamente batido por Armindo Araújo, que impôs um ritmo inacessível aos seus adversários na produção. A ver, vamos amanhã com cheias aqui ali no Santo. Alguns espectadores a mudarem de posição, o que não é muito aconselhável. Imagens da televisão da Madeira de 4 operadores que andaram por todas as estradas da região: Bruno Silva, Augusto Rico, o Paulo Sousa e o Rodrigo Brandão. Aqui na descida da Fonte de Santo António. Ele que se encontra já com a grande diferença de Armindo Araújo. Fernando Pérez, que lidera o Campeonato Nacional e também o Campeonato dos Açores. Exatamente. O Fernando Pérez, depois de o ano passado ter regressado a tempo inteiro aos rallies, apostou em 2 frentes, no Campeonato dos Açores com a Alencar e no Campeonato Nacional com a sua própria equipa, a Pérez Condições, com a Barbo e o Banif. Aqui já Adriano Lopes. O Adriano Lopes atrasou-se na 7ª especial, pôs 2 devido a um furo, mas de qualquer forma depois não conseguiu manter o ritmo que vinha imposto até então, provavelmente por alguns problemas na sua viatura, depois de ter andado bastantes quilómetros em cima de uma gente. Ele que este ano também regressou a tempo inteiro ao Nacional de Rallies e passou a ocupar o lugar deixado vago por Armindo Araújo na Citroën portuguesa. De qualquer forma, o Adriano Lopes é um profundo conhecido da Madeira e prometeu um andamento forte amanhã. Aqui Pedro já Matos Chaves. O Pedro Matos Chaves,
ele que nas últimas 2 edições abandonou no Vinho Madeira por despiste e tem tido uma participação algo modesta. Esperávamos mais deste piloto neste Rally Vinho Madeira. Tem sido sistematicamente batido por alguns madeirenses que não têm certamente os meios que este piloto que corre pela equipa oficial da Renault em Portugal. Pedro Matos Chaves, que tem este ano tido uma regularidade extrema no Campeonato Nacional de Rallys, que, como é sabido, inicia aqui a fase de asfalto depois de 4 jornadas em terra. Aqui já Alexandre Camacho a proporcionar também um grande espetáculo. Ele que regressou à Madeira depois de uma curta participação no Rally MT do Marítimo Cidade de Machica, em que desistiu com problemas de motor. Aqui, com esses mesmos problemas de bolado, com um andamento muito forte desde o início. Aliás, até à terceira especial era ele o líder entre os madeirenses, com este saxo Kit Car ainda da primeira geração. Posso crer que dispõe uma caixa em H, uma caixa não sequencial. De qualquer forma, isso não tem obstado a que o piloto tenha vindo a realizar neste rally um dos 3 madeirenses no top 10 deste Rally Vinho Madeira, primeira etapa, no fim da primeira etapa. Já aqui lhe disse quem são os operadores da televisão da Madeira que pelas estradas da região vão fazendo estas imagens. Falta-lhe dizer quem ao longo do dia vai montando estas imagens para que agora possa estar a ver. É o Délio Gonçalves e a Rosária Vieira. E aqui já o Filipe Freitas e o Daniel Figueiredo, que com este Clio Super 1600 recentemente adquirido em França, uma viatura nova, totalmente nova e no máximo das especificações desta categoria e com todos os jokers já para esta viatura. Um bom carro que vem enriquecer, sobremanar o parque automóvel de competição. E se o Filipe Freitas partia para este rally com o objetivo de conhecer melhor a viatura, se adaptar melhor à viatura, tem largamente superado esses objetivos e encontra-se neste momento a 1 segundo do José Camacho, uma margem extremamente curta e que proporcionará certamente uma interessante luta amanhã. Uma interessante luta amanhã e também para o final do Campeonato Regional de Rallys. Vamos ver como é que se portam todos estes elementos, Sá, Aécio, Camacho e Filipe Freitas. Com as assistências do Vitor Sá e do Aécio, o Anjo, o campeonato fica na mesma. O Aécio mantém-se na liderança e o Vitor em segundo, e o Filipe Freitas irá certamente intrometer-se nessa luta e baralhar as contas, uma vez que ele este ano só começa a pontuar a partir deste Rally Vinho Madeira. José Camacho, que já está ao seu nível neste Rally Vinho Madeira. Sim, o José Camacho substituiu o motor, partiu o motor no último Rally, meteu um motor novo no Peugeot 206 e parece-me que respira cedo. O piloto tem feito uma prova interessante e subindo gradualmente em termos de ritmo e de prestação. Aqui já outra grande surpresa neste rally, pelo menos à partida não era de esperar que o fosso entre o Armindo Araújo fosse tão grande em relação aos adversários, e ele que manteve um andamento inacessível para Fernando Pérez e todos os outros da produção, e acumula a liderança do grupo a um brilhante 6º lugar da classificação geral, confirmando até, inclusive, aquilo que havíamos referido: o asfalto é um terreno de eleição para os Super 1600, mas as viaturas de produção têm vindo ultimamente a encurtar essas mesmas diferenças, o que deixa antever uma ponta final de Campeonato Nacional de Rallys bastante interessante. O Armindo é terceiro nesta altura e irá pontuar provavelmente na Madeira. Alguns pontitos para o campeonato, tanto de produção como absoluto. Em termos de campeonato nacional, apenas o Jean Joseph, como pilotário FIA, que retira pontos aos pilotos nacionais. Daí que este 6º lugar do Armindo Araújo represente os pontos de 5º neste momento para o Campeonato Nacional de Rallys. Ele que se transferiu para a Mitsubishi esta época, com vista a poder eventualmente participar em futuros anos no Campeonato do Mundo de Produção, que é neste momento o seu objetivo.
Aqui já Pois 1 ou 2, neste caso. a entrada no chão logo é Miguel Campos, que depois do início prometedor não conseguiu depois acompanhar o ritmo imposto pelos homens da frente e veio sucessivamente a baixar posições. Ele que na terceira especial era segundo, acabou a etapa em quinto. De qualquer forma é o melhor português, é o melhor Peugeot 206 e certamente é também um candidato à vitória final neste Rally Vinho. Vamos ver como é que corre. Era isso mesmo que eu ia referir, os pontos que serão atribuídos nesta posição não devem ser aqueles que a equipa e o piloto estão interessados em termos nacional, uma vez que o asfalto é o terreno de direção para estes carros e com a proximidade do Armilho Araújo, o Miguel Campos irá com certeza forçar o andamento amanhã para tentar subir alguns lugares na classificação. Ele que está neste momento a 7 segundos e 2 décimos de Cédric Robert, que é quarto, e a pouco mais de 11 segundos do terceiro, que é Simão Jean José. Portanto, interessante luta amanhã entre... Sim, eu penso que a primeira especial... e a primeira especial pode ser fundamental, com os seus 27 km, costumam surgir muitas surpresas, é disputada muito cedo e as zonas encobertas, com a estrada encoberta, são geralmente úmidas, as zonas que são tapadas pelas árvores e criam algumas dificuldades. Aqui já o Cédric Robert. Cédric Robert, sim, sei que é. Ele que... Víamos em cima o tempo do Jean José. Ele que é um especialista de asfalto e, apesar de não estar a disputar o europeu, foi um dos pilotos que a organização conseguiu trazer cá o Rally Vinho Madeira e que está animando também a luta pela vitória neste Rally Vinho Madeira. Ele esteve igual a si próprio e veio sucessivamente a melhorar as prestações, que permitiu no final da etapa rodar regularmente na terceira posição nas últimas especiais da etapa. No ano passado este francês tripulou um 307 WRC em algumas provas de asfalto do Mundial de Rallys e foi inclusive quinto no Rally da Alemanha, um excelente resultado, visto que foram participações esporádicas. Está a 21.5 de Jean-Dominique Bassio. E há apenas 3 e 6 décimas de Jean Joseph. Primeiro e segundo lugar italianos, terceiro e quarto franceses. Português só a partir do quinto. Quinto e sexto portugueses. Sétimo madeirense. Oitavo e nono. Agora o madeirense também seja português. Aqui nova passagem do Cédric Robert. Um piloto que aliou sempre a rapidez ao espetáculo e deixará boas recordações aos espectadores madeirenses. Imagem do helicóptero da Heli Atlantis. E aqui já Simão Jean José, que teve uma entrada algo cautelosa no Rally e depois, na segunda metade da etapa inaugural, incitou uma recuperação. Venceu inclusive a passagem pela Boa Ventura, uma especial que realiza apenas uma vez e que tem algumas zonas bastante rápidas, com longas retas, e nesta altura terceiro da geral, com Cédric Robert e Miguel Campos na sua sombra. Ele que ocupa neste momento a posição como terminou. Da Serra cá sempre bem. Ele ocupa neste momento a posição como terminou o Rally Vinho Madeira do ano passado. Também aqui um gancho sempre muito espetacular no início da descida da Fonte de Santo António. Mais uma passagem de Jean Joseph. Ele que é piloto oficial Renault e que é o atual campeão da Europa em título e encontra-se, tal como
Gian Domenico Basso e Travaglia a disputar o europeu na sua totalidade desta época. Aqui na zona dos pretos, o piso de alguma forma surge ali nos pretos a fazer com que os carros corram alguma coisa diferente. Surpreendente também tem sido o comportamento destas viaturas face ao ritmo que tem sido imposto. Estes pequenos motores 1600 têm aguentado muito nestas especiais do Rally Vinho Madeira. E aqui já o Renato Travaglia, que dos pilotos, dos 5, foi sempre o mais inconformado em relação a Gian Domenico Basso. Venceu 5 especiais contra 6 do seu compatriota e depois de uma luta extremamente emotiva foi surpreendido na última especial ao efetuar mais 6 segundos que Basso. Não é muito normal, 6 segundos. E daí acabou por deixar a diferença em 10.6 para o início desta segunda etapa do Rally Vinho Madeira. Travaglia também ele um profundo conhecedor do Rally Vinho Madeira. Mas que tem visto Basso rodar na sua frente, apesar de um menor conhecimento do traçado. Passagem na Caminhos Pretos. Aqui na subida da Referta. E nas imagens já o líder deste 46º Rally Vinho Madeira, Gian Domenico Basso, em Fiat Punto Super 1600, uma viatura que foi das primeiras nesta categoria e que manteve durante muito tempo alguma estagnação em termos de evolução. De qualquer forma, o Basso é piloto oficial do Fiat e deve ter acesso a evoluções que outros não têm. Ele que curiosamente fez toda a sua carreira na Fiat, iniciou-se nos Fiat 500 e tem vindo a subir em termos de viaturas. Foi sem dúvida o piloto do dia, também ele a proporcionar algum espetáculo e a maravilhar os muitos adeptos do automobilismo sempre presentes no Rally Vinho Madeira. Foi notória também às segundas passagens pelos troços uma nítida evolução da performance do piloto italiano, que justifica também o facto de à segunda passagem ele conhecer melhor as especiais. Pela classificativa, a primeira da manhã de amanhã será determinante em muita coisa. E depois as passagens também pelo Paul e a descida dentro. Sim, amanhã tudo é importante. No fundo, tudo é importante. Além do calor que se faz sentir sempre na zona oeste,